A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na 27ª semana do Tempo Comum, 10 de outubro de 2025. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura da Santa Missa de hoje está na profecia de Joel, no capítulo 1, versículos de 13 a 15 e no capítulo 2, versículos de 1 a 2. O salmo responsorial será o Salmo 9a, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: o Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 11, versículos de 15 a 26. Joel significa Javé é Deus. Não há um acordo entre os estudiosos sobre a localização cronológica do profeta Joel. Há uns que o situam ainda a 850 a.C., depois da construção do Templo de Salomão. Outros ainda, pela sua ligação ao sacerdócio e ao templo, o situam nos séculos V ou IV a.C., significa depois do exílio na Babilônia. Em todo caso, está mais para a segunda do que para a primeira indicação, porque Joel convoca, em linguagem apocalíptica, os ministros do altar e todo o povo para a prescrição de uma Assembleia Santa, portanto uma reunião de oração, um jejum sagrado, e convoca todo o povo da casa do Senhor para clamar a Ele misericórdia, e anuncia um dia. Por 5 vezes no texto, Joel fala deste dia, o dia do Senhor que está às portas, um dia de escuridão fechada, de nuvens, de remoinhos, como a aurora espraiada pelos montes, assim um povo numeroso e forte como jamais se viu, outro nem jamais se verá, até os anos das gerações futuras verão este dia. Esse dia é um alerta que o próprio profeta Joel faz para que o povo se converta. A profecia tanto faz ser aquela que denuncia fatos concretos, corrupções deflagradas, gritantes, atos deste ou daquele rei ímpio, ou daquele grupo ou outro que mereça uma denúncia profética, mas também pode ser uma denúncia que venha de visões apocalípticas ou anúncios apocalípticos, como é o caso do profeta Joel. Joel tem um interesse, como todos os profetas, comum a todos eles. Ele sonha com um povo que volte-se totalmente para o Senhor. Ainda que tenha que abalar a fé do povo israelita com o anúncio deste dia, este dia de ira, dia de punição, mas, sobretudo, um dia de justiça divina. Joel não tem problema de anunciar e de gritar que esse dia está chegando, que esse dia está às portas. Isso é muito importante, porque todos nós vivemos de procrastinação, de adiamentos, de deixar para depois o que pode ser feito logo, de
uma certa preguiça espiritual e, portanto, de um abandono da palavra de Deus, do próprio apelo que vem de Deus por meio de nossa igreja, de nossas igrejas, de nossos profetas atuais, de nossos pastores. Ouvimos a voz de Deus, mas a desconsideramos com muita facilidade. Tanto eu como você fazemos isso em alguma medida. Procrastinar, adiar para amanhã. Nosso povo celebra a cada dia 19, mais particularmente a 19 de abril, Santo Expedito, que tem na base da sua imagem a palavra latina hodie, hoje, hoje. Não adiar para amanhã, como Santo Expedito nos adverte, o que pode e deve ser feito hoje. A confissão sacramental, a mudança de atitude, a mudança de uma postura e de uma conduta dentro da própria família ou dentro da própria vida que a pessoa leva. Hoje, agora, é hora de conversão para que a gente não deixe para surpreender-se com aquele dia que já está às portas. Que dia é esse? Pode ser o dia da morte, porque nenhum de nós sabe que hora vai morrer. Pode ser uma surpresa desagradável produzida por algo que eu contribuí e construí. Pode ser uma decisão que resulte de uma contribuição que eu dei. Bebi, até que consegui destruir minha família, a confiança da minha esposa, o encanto dos meus filhos, destruí nossas economias, não paguei o que devia, me tornei caloteiro, abandonei tudo. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Minha vida acabou virando lixo. Lixo externo, lixo corporal, lixo verbal, lixo mental. Eu virei lixo. Porque eu abandonei os apelos de Deus. Esse dia chegou, já está instalado, porque eu fiquei pior do que eu era antes. Isso nos coloca em sintonia com o Evangelho da missa de hoje. Alguns acusaram Jesus de expulsar demônios na força de Beelzebu. Baal-zebu era a divindade filisteia que era conhecida como o Senhor das moscas, o Senhor do lixo podre, o Senhor do mau cheiro. Imaginemos. Portanto, os israelitas adotaram esta expressão vizinha para falar do príncipe dos demônios, o principal entre os demônios, ou seja, aquele que faz a vida da gente ficar podre, fedida, lixo. Meu Deus, que isso não aconteça. Outros, para tentar Jesus, lhe pediam um sinal, para Jesus fazer um teatrinho, uma palhaçada. É palhaço quem gosta de palhaçada. É artista quem gosta da vida teatralizada no sentido pejorativo do termo. Nenhuma crítica à arte, nem aos artistas, nem ao teatro. E me entendam bem. Esta vida folgazã, malandra, que a gente tem de sarcastizar o sagrado, de ironizar a tudo, inclusive a Deus, inclusive Jesus, a vida consagrada, as virtudes, os bons propósitos, os votos religiosos, os sacerdotes, as freiras, os bispos, o Papa. Esta vida bandida, maliciosa, totalmente irresponsável e irregular, fora de qualquer compromisso, que diz o que quer e se comporta como acha que é certo. Pedem um sinal para Jesus fazer um teatrinho fajuta na frente deles.
Mas Jesus, que conhece os pensamentos deles, diz que não. Porque como pode que ele expulse demônios, portanto faça o bem, na força de um príncipe de demônios? Se ele faz isso pelo príncipe dos demônios, os próprios filhos de quem quer sarcastizar Jesus faz o bem pela força de quem? Do demônio também? E Jesus se sente profundamente magoado com isso. Mas se Jesus faz o bem pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já está no meio deles. E é necessário compreender isso. Chegou para vós o reino de Deus. E Jesus conclui com uma sentença terrível, mas justa. Quem não está comigo está contra mim. Deus nos livre. E quem não recolhe comigo dispersa, de fato, de fato. E quanta dispersão, desperdício, prejuízo. Voltemos ao Senhor. Senão, os espíritos maus, sim, os espíritos demoníacos, voltam a ocupar a casa da gente. Jesus conta até uma parábola para que a gente persevere no bem e não descuide. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, e não o encontrando, diz que voltará para sua casa de onde saiu, e quando chega encontrando a casa varrida, arrumada, portanto, totalmente pronta para atuar, o espírito então vai fora, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e ali se instalam, e aquela pessoa fica em condições piores do que antes. Jesus está dizendo isso para nos alertar, porque nossa vida flutua bastante. Nós ora estamos em cima, horas embaixo. Nós ora estamos para Deus, horas para o diabo. Nós jogamos em 2 times, colocamos os pés em 2 sapatos, comungamos na fila da comunhão e vamos à mesa espírita e à sessão da Umbanda. Não acertamos caminho, não fazemos escolhas, para nós tudo é bom. Tudo é bom e nos torna piores do que antes. Que Deus nos abençoe para que a gente se defina. Diga de que lado está. Escolha o lado e fique do lado de Jesus. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Vamos guardar esta frase ao longo desta sexta-feira para orar e pedir ao Senhor, como Nossa Senhora, ficar do lado de Jesus, ficar do lado dos pobres. Ontem, belissimamente, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, publicou de Lexit Te, Eu Te Amei. E eu já lia pelo menos os tópicos desta carta apostólica belíssima sobre o amor pelos pobres. Temos que lê-la rápido para definir o nosso lugar. O nosso lugar é do lado dos pobres e, portanto, do lado de Jesus e da nossa comunidade. E Deus nos abençoe com Maria, a melhor companhia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.